vídeo você vai aprender a trabalhar com lista encadeada. A gente vai criar uma lista encadeada em C do zero e depois a gente vai resolver um problema do HackerRank envolvendo lista encadeada, né, para você pegar, fixar bem aí como funciona, tá? Vou mostrar o diagramazinho ali, mostrar no desenho, os cursores andando e tal, é bem legal. Então põe a música aí, vem comigo, presta atenção que tá bem legal esse vídeo. Então, pessoal, lista encadeada, né? A gente lembra que é esse cara aqui, ó, onde um pedaço de informação, né, uma estrutura, aponta para a próxima. Então, para navegar pela estrutura, né, você tem um ponteiro que aponta para a próxima. E aí, isso é muito interessante, né? Dá para usar para muita coisa. E a principal vantagem, tem algumas, né? Uma vantagem é que, diferente de um array, por exemplo, que tem um tamanho fixo, uma lista encadeada ela pode crescer quanto você quiser, né? Você pode adicionar um outro elemento aqui, pegar um ponteiro aqui e tá tudo bem. E isso é super rápido, né? É uma operação só. Você tendo aqui, né, a posição da onde você tá, tendo um ponteiro para cá, para adicionar um elemento é tempo constante. Você só cria um novo elemento, põe o ponteiro do anterior, né, que era o último para cá e já era. E se você quiser remover um elemento do meio também, é super simples, né? Você só remove o ponteiro, já foi. E adicionar no meio também, então ela é bem simples, é bem rápido, né, para fazer essas operações. Quando você tem que adicionar um elemento no meio, quando você tem que adicionar um elemento no final ou no começo também, é tudo bem simples, é bem rápido. E aí tem desvantagens também, né? Em ciência da computação, em desenvolvimento de software, a gente sempre fala que tudo tem um trade-off, né? Sempre tem uma troca, a gente ganha de um lado e perde do outro. Porque aqui, por exemplo, se eu quiser chegar no último elemento, eu não consigo ir direto. Se eu tenho um ponteiro para o início e eu quero ir para o último, deixa eu voltar aqui como estava, que estava mais bonito. Aqui. Se eu tô aqui, né? Eu tenho aqui a minha lista. Eu quero ir para o último elemento, eu tenho que ir um por um, porque eu não sei o endereço do último, né? Não está em lugar nenhum, a gente só salva o ponteiro para a primeira posição. E a gente também não sabe o tamanho da lista. Para saber o tamanho, a gente tem que contar, tem que ir até o final e contar. Entendeu? Então tem vantagens e desvantagens. Por isso que a gente tem que conhecer todas as estruturas de dados para saber, em cada caso, qual é melhor, qual que é pior, quais são os trade-offs, né? Então a gente vai fazer uma lista encadeada em C, bem simples. E depois disso, no final, a gente vai resolver um problema do HackerRank envolvendo lista encadeada, só para mostrar, né, esse uso na prática, assim. Inclusive, é uma questão que me enviaram pelo Twitter e é meio pegadinha, assim, mas é bem legal de fazer. Então, vamos lá. Ó. Temos aqui nosso VS Code. Eu trabalho no Linux, né? Eu sempre falo isso, mas nesse caso não muda nada se for fazer no Windows em qualquer lugar. Então vamos lá, primeira coisa, né? Vamos criar aqui a nossa função main, sem argumentos, e retornando zero. E vamos criar a nossa lista. O que é, né, a nossa lista? A gente vai criar uma estrutura, uma struct em C, que vai ter um campo para um número, um int, data, padrão, e um ponteiro para ela mesma, para o mesmo tipo de estrutura. Então vamos chamar aqui nossa lista, eu não parei para pensar nisso antes, linked list node, nome padrão também para isso. Node, que é um nó, né, da lista, cada uma daquelas caixinhas é um nó. E vamos aqui. Então vai ter um campo data, com um número para a gente salvar, um valor qualquer. E um ponteiro para ela mesma, que a gente chama de next. Isso tudo é bem padrão, tá? A gente vai encontrar isso daqui em vários lugares. Claro. Struct. E aqui, struct. Beleza, legal. Aí tem uma coisa que... Bom, deixa assim por enquanto. Então vamos lá, o que é essa lista encadeada, né? Eu tenho aqui um elemento que, ó, isso daqui é como se fosse uma dessas caixinhas aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é struct, ele tem um valor aqui que é o data, e o ponteiro, só para você visualizar bem,
é esse carinha aqui, ó, o ponteiro que aponta para um outro elemento, tá? Então vamos começar. Primeira coisa, a gente vai trabalhar com ponteiros, então a gente tem que alocar isso na memória de alguma forma. Como que a gente faz isso, né? Eu vou criar aqui o meu ponteiro, estou pensando no nome aqui, ó, struct linked list node. Vou chamar de head igual a... Aqui a gente faz assim, uma lock e o tamanho da lista, size of linked list node. Assim. Para evitar ficar escrevendo struct em todo lugar, assim, igual eu tô fazendo, ó, struct, a gente tem uma técnica em C aqui que a gente faz assim, ó, type def struct linked list node e vai ser só linked, linked list node. Aí agora eu não preciso mais desses structs aqui. Por quê, né? O que é esse typedef? Typedef é uma palavra reservada do C e C++, que ela define um tipo. Então eu posso fazer assim, ó, typedef. Vou falar que, por exemplo, um int vai ser o idade, por exemplo, ó. Aí, a partir de agora, ó, o idade até ficou verdinho. A partir de agora, idade passa a ser um tipo de dados no meu programa. Então eu posso fazer assim, ó. Idade, minha idade igual a 43. Entendeu? Na hora da compilação, isso daqui vira um int. Do mesmo jeito. Mas tem algumas vantagens, né? Tem alguns motivos, algumas razões para você usar dessa forma. Entendeu? Posteriormente a gente fala sobre isso. Eu só quis dar um disclaimer aqui, porque a gente está usando e talvez você nunca tenha visto. Deixa eu fechar isso daqui. E só para facilitar. Perceba que eu não coloquei nenhum include até agora, né? Eu não sei o que a gente vai fazer aqui com essa informação, então eu não preciso. Então eu tenho aqui o meu. Opa, deixa eu tirar o struct daqui também. Pronto. Tenho o meu head, aloquei aqui, né? E aí agora eu posso usar assim, ó. Head. Quero colocar data igual a 1. Quero fazer igual essa daqui, por exemplo. Ó, criar uma lista com 4 elementos conectados um no outro, certo? Então, eu estou fazendo a implementação básica, simples, para você acompanhar o processo e entender como funciona, tá? Então, assim, eu tenho aqui o meu head. Aí, digamos que eu quero criar mais um node, eu quero criar o segundo node. O que eu faço, né? Então, eu vou criar aqui também, do mesmo jeito, ó, linked list node. Só que agora eu vou chamar de node 1, malloc, size of linked list node. Pronto, tem o node 2. Aí no node, não, node 1, node 1.data, eu vou colocar o valor 2. E aí o meu head.next aponta pro node 1. Tá vendo como funciona? Aí digamos que eu quero criar mais um. Linked list node, node 2 igual malloc, opa, size of linked list node. Aí o meu node 2, o valor dele é 3 e no meu node 1.next vai apontar para o meu node 2. Opa, mode aqui. Beleza? Olha que legal. Aí, ó, como que eu sei que isso aqui está funcionando, né? O que eu tenho aqui até agora? Ó, eu tenho o head, né, a primeira, cujo valor é 1 e ele aponta, ó, o meu next aponta para esse node 1 que eu criei aqui. E aí eu criei um outro com valor 3 e o meu anterior, o next dele aponta para esse daqui. Entendeu? Eu vou fazer só mais um, porque daí fica exatamente o exemplo que a gente tem ali no diagrama, tá? Copiar aqui e colar. Então aqui agora é o node 3.
Node 3. O valor é 4. E aí o Node 2 aponta para o Node 3. Node 2 aponta para o Node 3. Como que eu sei que isso aqui está funcionando, né? Eu posso estar inventando aqui, você acredita ou não? Então vamos fazer um loop, né? Para imprimir os valores, né, da minha lista encadeada e no final, isso é muito, muito importante, isso tem que estar claro, ó. Para cada malloc que a gente fez, a gente tem que ter um free, tá? Como aqui a gente está fazendo manualmente, vai encerrar o programa e acabou, não teria muito problema. Mas mesmo assim, só para ter o hábito, ó, free, add, free, node 1, free, node 2 e free, node 3. Como eu falei, aqui a gente está encerrando o programa logo depois disso, então não teria problema, porque quando encerra o programa, o sistema operacional pega a memória toda de volta e aí você não tem que lidar com memory leak. Mas se isso daqui tiver numa função que fica rodando no seu programa e vai rodar várias vezes, vai passar por aí várias vezes, e tiver um vazamento de memória assim, se esquecer de fazer o free, você vai enchendo a memória do seu sistema operacional, né, do seu computador, até chegar num ponto que acaba toda a memória disponível e ele trava. Então você tem que ter isso bem firmemente. Para cada malloc, um free. Deixa eu ver se isso daqui está compilando antes de tudo, porque como que é o nome? Linked.list.c. Deixa eu salvar aqui. Porque eu tô desconfiado porque eu não coloquei o cast no malloc, que eu já vou falar também o que que é isso. Então, GCC é, li- linked. Por que que você não pegou? Linked list.c menos o ll, linked list. Ah, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ó, eu disse que eu estava desconfiado, ó, desses errinhos. Ah, sim. Bom, precisamos do stdlib para usar o malloc. Vamos lá. Include. Ah, você viu, né? Como que a gente sabe, ó. Aqui no erro a gente vai pegando. Tem warnings, ó. Isso aqui é warning, tá tudo bem. Ele só tá falando do cast lá que eu falei, que eu vou também explicar o que é. E. Cadê onde tem erro? Não, tudo ele tá dando só warning, né? E aí tem esse note aqui, me avisando que eu esqueci de colocar um stdlib.h aqui. Vamos lá. Opa, std. Salvei, vamos ver agora. Agora ele vai dar os warnings só. Isso, ó. Ele deu os. Ah, não, deu um erro ainda. Linked list node, no type linked list node na linha 5. Aqui, bom, vou colocar o struct aqui para ver se é isso. Bom, ll. Executou, não faz nada. Beleza. Tá? Tá rodando, tá funcionando. Mas eu quero mostrar na tela, né, os valores aqui da minha lista encadeada. Então, para isso, stdlib, eu vou também precisar do include stdio de entrada e saída para usar o printf. E aí o que eu vou fazer? Ó, vou criar um loop aqui, ó, while. Bom, eu tenho um ponteiro para head, eu não quero mexer nele, então eu vou criar um outro ponteiro aqui que eu vou chamar de cursor para navegar pela minha lista, que é igual a head. O que é esse cursor, né? Que eu vou fazer? Eu tenho a minha lista, eu tenho a minha posição do head aqui, o meu primeiro node, segundo node, terceiro node. Eu não quero perder essa primeira posição, então eu não vou mexer no head, tá? Para manter ela aqui. E aí eu vou criar um cursor, que é um ponteiro para o mesmo lugar, só que esse ponteiro eu vou ficar navegando até chegar no final, tá? Então, ó, ele começa apontando para o head, aí eu vou fazer assim, ó, while, né? Enquanto o cursor for diferente de null, faço alguma coisa. E o que que eu vou fazer? É diferente de null. Então eu vou mostrar o valor na tela. Então, printf. Então, vou colocar assim nesse padrãozinho assim, %d.
espaço só para ficar na lista, né? Um depois do outro. Vai ficar mais legal. E aí aqui que eu vou colocar o cursor data, certo? Para mostrar o número. Se eu rodar o programa assim, eu caio no loop infinito, você imagina por quê, né? Eu não estou andando o cursor, ele vai ficar para sempre. Então eu tenho que fazer assim, ó, cursor é igual a cursor next, certo? Então o cursor passa a ser o next do cursor, que é o próximo elemento, até ele chegar no último, que daí o cursor vai ser nulo e aí ele sai fora da execução. Vamos ver se deu certo? Que, pum. É exatamente, ó. Um, dois, três, quatro. Ele não quebrou a linha assim porque a gente não colocou nenhum barra N. Vou colocar um barra N no final aqui. Barra N que você sabe que é de new line, tá? É um caractere especial aqui do sistema para ele pular a linha. Então vamos compilar de novo, só para ver como ficou mais legal. Pum, pronto. Um, dois, três, quatro. Beleza? Até aqui, tranquilo. Lista encadeada, é isso. Aí, como eu falei, né? Tipo, tem várias vantagens, tem vantagens e desvantagens, né? Então, é bem fácil de usar, é bem simples. Ó, aqui eu tenho um campo só de data, mas eu poderia ter várias outras coisas. Eu poderia ter aqui um nome, poderia ter, sei lá, um double value de alguma coisa. Aqui eu posso ter qualquer coisa, entendeu? O importante é eu ter um ponteiro para o próximo elemento da mesma lista, tá? Então, o que está acontecendo? A gente já fez, você entendeu o que é lista encadeada, tranquilão, beleza. Então agora a gente vai para o problema lá no HackerRank que o meu amigo me passou pelo Twitter, tô abrindo aqui, que é esse cara aqui, ó. Olha que interessante, deixa eu ver o tamanho tá bom aqui, eu não tô cobrindo nada, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. O problema de aumentar é porque o cara aqui não aumenta, então deixa eu diminuir e voltar para 100%. Tem uma outra visualização aqui que eu acho que é mais legal. Se eu fizer assim, cadê? Como que faz para ficar máximo na tela? Aqui, pronto. Assim acho que fica melhor. Deixa eu ver. Deixa eu reiniciar, né? Eu estava estudando esse problema aqui. Eu vou fazer em C, isso. Então, ó, a gente tem uma lista bem parecida com o que a gente tinha lá, no nosso caso, né? Tem um campo data e um ponteiro para o next, certo? Deixa eu ver aqui essa implementação que ele fez. Onde que está todo o código escondido? Não mostra, né? Bom, enfim. Aqui em cima, ó. Pum. Aqui, ó. Ele usa o mesmo esquema que a gente usou, ó. Typedef struct, tá? Para não ter que... então, é por isso que no meu tava dando erro aqui, não dá? Porque ele fez o typedef por fora aqui, separado. Dá na mesma no final das contas. Tudo bem. Só fiquei curioso. Então vamos lá. Qual que é esse problema? O que que é esse problema? Que interessante. Esse é um problema, eu não sei se ele é considerado fácil ou médio, eu acho que ele deve ser fácil. Não está em nenhum lugar da tela aqui, né? Não, enfim. A gente vai receber nessa função aqui, ó, dois ponteiros para duas listas encadeadas, mas são duas listas encadeadas que se encontram em determinado momento. E aí a gente tem que identificar em que ponto elas se encontraram. São duas listas, em determinado momento elas se encontram, a gente tem que determinar em que momento que elas se encontraram. Igual aqui, ó. Eu tenho a primeira lista que é A, B, C, X, Y, Z e acaba. Né? Eu tenho um ponteiro aqui para o começo. E a segunda que é P, Q, X, Y, Z. Ou seja, tanto o Q quanto o C apontam para X. E a gente tem que retornar esse valor de X. Deixa eu ver se tem um desenho mais bonito aqui. Não tem, né? Deixa eu. Se eu fizer outra aqui. Bom, seria mais ou menos assim. Se eu pegar aqui, pegar aqui. Digamos que isso aqui é outra lista, né? Então aqui eu tenho 6 e aqui o 7. E digamos que os dois pontos se encontram aqui no 3. Porque isso pode acontecer tranquilamente, entendeu? Numa lista encadeada. Porque a gente só tem o ponteiro para a primeira. No caso aqui, eu teria um ponteiro para essa, um ponteiro para essa. E aí
no ponto 3 elas convergem, e a partir do ponto 3 segue igual, certo? Como que a gente faz para encontrar esse ponto de convergência? Tem várias formas de resolver isso, né? A forma, eu vou falar da forma brute force, né? Da força bruta, e como resolver dessa forma, e por que que não é a melhor solução, e qual é a melhor solução. Isso em C, sem usar nenhum outro algoritmo, sem usar nada. A primeira forma seria assim: eu fazer dois loops, um loop dentro do outro. Então, eu vou navegar aqui, eu estou na primeira posição aqui e na primeira posição aqui. Então, aqui da primeira posição, eu saio rodando todos os caras e comparando. Ó. Esse daqui é igual a esse? Não. Aí eu movo esse cursor daqui para cá. Deixa eu pegar um cursorzinho aqui, pronto. Aqui é um cursor. Deixa eu mudar a cor dele. Deixar ele mais bonito. Daqui não existe. Então eu tenho esse daqui, Ctrl C, Ctrl V. E aqui, ó, tenho dois. Beleza? Então a força bruta seria assim. Força bruta, para você entender, é sempre a saída mais óbvia que a gente encontra para um problema de computação, que é testar todas as possibilidades possíveis até encontrar a solução. Por isso que a gente chama de força bruta, porque você vai tentando todas as possibilidades possíveis. E geralmente não é a melhor solução, porque é muito demorado, né? Você tem que testar todas as possibilidades possíveis. Que aqui nesse caso seria assim, ó. Então eu deixo o primeiro aqui e aí eu saio com o segundo comparando, ó. Esse é igual a esse? Não. 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 Volto pro começo, passo pro segundo. Passo pro segundo. E aí comparo de novo. Esse é igual a esse? Não. 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 Volto pro começo, passo pro segundo. Esse é igual a esse? Não. Esse é igual a esse? Não. Esse é igual a esse? É, encontrei. Entendeu? Essa é a solução força bruta. Que como que a gente faria isso? Vamos fazer. Seria assim, ó. Aqui é onde eu tenho que. Eu não sei se você está familiarizado, né? É bom se familiarizar com essa interface do HackerRank, porque em entrevista de emprego, live coding, é isso que vai cair. Existem outras plataformas, né? Não é só o HackerRank, mas todas são bem parecidas, né? Eu gosto do HackerRank porque eu acho que é a mais antiga, pelo menos é a que eu conheço há mais tempo, que eu já fiz vários processos seletivos com HackerRank e tal. Então, a primeira solução, eu vou fazer um for. Não, vou criar os cursores para cada um, né? Ó, deixa eu pegar aqui. Então, eu vou ter aqui o ptr1 igual ao head1 e o ptr2 igual a head2. Certo? Tem os ponteiros para os dois. E aí, como que ficaria? Faria tipo um for. Não, tem que ser um while ptr1 diferente de null. Eu tenho que retornar alguma coisa, vou retornar um -1 por enquanto, porque lendo a descrição do problema aqui, se eu não encontrar, é assim, pela descrição do problema ele está falando que é garantido que nenhuma das duas listas vai ser nula e é garantido que existe um ponto de convergência, certo? Então eu preciso me preocupar com menos edge cases, menos casos de borda, né? Menos exceções. Então tá, eu tenho aqui o meu while ponteiro 1 e o meu while ptr2 também diferente de null. E aí, o que eu faria, né? Eu vou fazer aqui, ó, if ptr1 igual a ptr2, eu retorno, já que são iguais, né? Eles apontam para o mesmo lugar, ptr1 data. Que eu tô dando espaço, data. Isso é o que ele espera, né, encontrar. E aí, o que eu vou fazer aqui para ele ficar navegando? Ó, a cada loop interno, o ptr2 é igual ao ptr2 next, certo? Aqui, o ptr1 é igual a ptr1 next. E falta um detalhe, falta reiniciar o ptr2 a cada iteração do ptr1.
Então eu vou colocar esse PTR2 aqui dentro do meu loop. Sim, ficou legal? Se eu não tô comendo bola, isso daqui deve resolver, deve funcionar, mas como eu disse, não é a melhor solução. Vamos ver. Aí, funcionou, passou, beleza. Até se fizer um submit code, ele vai passar em todos os casos de teste, beleza. Mas é uma solução brute force, não é a melhor solução. Então, por exemplo, aqui no HackerRank a gente nem compara uso de memória, uso de tempo e tal. Ele só ou passa ou não passa. Tá? Ele até considera o uso de memória e o tempo de execução, mas ele não passa um feedback para a gente se foi bom, se foi ruim, se foi melhor que os outros ou não. Já o LeetCode ele faz isso, ele mostra a sua solução comparado com todas as outras soluções de todas as outras pessoas, o quanto ela foi boa. Se ela foi melhor do que as outras, se ela foi pior do que as outras. Em outros vídeos eu vou falar do LeetCode. Mas assim, funcionou, legal. Se você quer só passar na minha entrevista, se quer aprender a resolver, legal, funciona. Mas essa solução, ela é brute force. Ela vai levar mais tempo de execução para alcançar o resultado, dependendo do tamanho da lista. Se for uma lista com milhares, né, com milhões de nodes. Então, tem uma solução mais otimizada, né, que usa uns conceitos matemáticos mais interessantes e tal. E é o que a gente vai fazer agora. Que é assim, deixa eu ver aqui se eu tô com o desenho ainda. Tô. Aqui. Que é uma solução que navega com os dois ponteiros ao mesmo tempo. Então eu vou fazer assim, ó. Comparo um com o outro. É igual? Não. Então eu ando esse, ai, ando esse. São iguais? Não. Então eu. O que está acontecendo aqui, meu Deus? Bom, comparei esse com esse. São iguais? Não. Então eu ando esse e ando esse. São iguais? Sim. Aí você pode falar, tá, mas é porque elas têm o mesmo tamanho, né? Tinha dois de cada lado, foi fácil. Beleza, eu também pensei a mesma coisa. Então eu vou fazer diferente, ó. Eu vou tirar o 7 daqui. Tirar esse cara. E aí então a minha segunda lista vai ser menor do que a primeira. Ela vai ter só um nó antes de chegar no ponto de convergência. E vamos começar de novo. Olha que interessante essa solução. Vamos começar, ó, comparar. Esse é igual a esse? Não. Ando um, ando um. Esse é igual a esse? Não. Ando um, ando um. Esse é igual a esse? Não. Deixa eu tirar um. Esse cara. O que eu fiz aqui, né? Ele entrou no meio e desenhou. Só. Então. Bom, tava assim, né? Esse é igual a esse? Não, não. E aí o que eu faço? Esse daqui é o ponteiro 2. Ele começou daqui. Ele volta pro começo e esse daqui vem pra cá. Esse é igual a esse? Não. Então eu ando esse pra cá. Esse daqui também chegou no final, então ele vem pra cá. Eles trocam de lista, entendeu? Cada ponteiro vai correr uma lista e depois a outra. Esse é igual a esse? Sim, encontramos a solução. Então, essa é mais otimizada porque os dois ponteiros andam ao mesmo tempo e cada ponteiro, cada cursor, vai andar no máximo as duas listas uma vez. Tá? Na solução que a gente implementou antes, o primeiro cursor ele vai andar a lista inteira uma vez e o segundo cursor vai andar a lista inteira N vezes. Então a solução é uma lista vezes a outra, o tamanho, né? E nessa solução, no pior cenário, vai ser uma lista mais a outra, tá? Então se a gente está falando de... Só para você ter uma ideia, se a gente está falando de 100 elementos, cada lista tem 100 elementos. Na primeira solução, a gente vai fazer 100 vezes 100, que dá 10 mil iterações. 10 mil. Nessa solução, no pior caso, ele vai fazer 200 iterações. Então, ao invés de 10 mil, 200. Isso que a gente está falando só de 100. Então, imagina se a gente fala de 1000, né? Uma lista com 1000 de tamanho. Numa solução
uma lista vezes a outra vai dar 1 milhão de iterações. 1 milhão. E nessa solução otimizada, 2.000 iterações. Então é uma diferença absurda e quanto mais cresce, né, quanto maior o tamanho da lista, maior essa diferença, né, essa discrepância. Por isso que a solução Brute Force funciona para muita coisa, resolve muito problema do dia a dia. Se for uma lista pequena e tal, se você sabe que é só para resolver um probleminha pequeno, não tem problema. Mas como a gente está aqui gravando esse vídeo, vamos mostrar a solução mais otimizada aqui. Então vamos para cá. Eu vou devolver esse ponteiro para cá, para fora. Vou apagar. Vou apagar? Vou apagar isso daqui tudo. Então o que a gente vai fazer? Ó? Dá para enxergar bem aqui? Minha cara não está cobrindo nada, não. Então, ponteiro 1, enquanto o ponteiro 1 for diferente do ponteiro 2, que são os nossos cursores, aquele nosso triângulozinho laranja, enquanto um for diferente do outro, eu continuo iterando. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eles são diferentes, então, do mesmo jeito que a gente estava fazendo no desenho, eu vou andar os dois para frente. Como que eu ando? PTR1 igual PTR1, PTR1, next. Se não, head 2. Olha só que interessante essa sintaxe. O que eu estou fazendo, né? Deixa eu terminar de escrever. Aí eu explico. PTR2, next. Se não, head 1. O que eu estou fazendo aqui, ó? O meu primeiro ponteiro. Isso daqui é um operador ternário. Eu acho que eu já falei disso em outros vídeos. Que ele é como se fosse um if embutido. O que ele está testando? Se essa primeira... O que vem antes do ponto de interrogação aqui é uma condição. Então, se ela for verdadeira, ou seja, se o PTR1 for diferente de nulo, eu faço a primeira parte. Isso daqui é o separador. Se não, eu faço a segunda parte. Tá? Tá, vou fazer um parênteses aqui, ó. Imagina assim, ó. If A igual a 1, A igual a 2. Else A igual a 3. Tá? Uma coisa bem boba, assim, bem... só para você entender e visualizar. Então, o que eu estou testando aqui? Ó? Se o valor de A... Então, vamos colocar aqui, ó, int A igual a 1. Pronto. Então, ó, o que eu estou testando aqui? Ó? Se o valor de A for igual a 1, o valor de A passa a ser 2. Se não, o valor de A passa a ser 3. Tá? É um if. Como que isso daqui ficaria num operador ternário igual ali em cima? Ó? A igual a 1. Pergunto, é igual a 1? Se sim, 2. Se não, 3. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que esse if aqui em cima, tá? Ó, pausa um pouco, dá uma olhada e entende isso. Tá? Isso é um operador ternário. Tá? C, C++, C Sharp, Java, todo mundo tem esse mesmo operador e funciona desse mesmo jeito. Tá? Deixa eu apagar. Pronto, então o que a gente está fazendo aqui, né? Como eu falei. Se o meu ponteiro 1 não for nulo, né? Eu estou testando aqui. Isso daqui é a mesma coisa que diferente de null, tá? Só para você saber. O diferente de null é a mesma coisa que não ter nada aqui, porque se o ponteiro for nulo, ele vai retornar falso. Então a gente vai para a segunda condição. Ou seja, eu vou avançando o cursor até chegar no final da lista, porque quando chegar no final da lista ele vai ser nulo. Aí eu começo a iterar na segunda lista. Então o PTR1 que começa na primeira lista, quando ele chegar no final, ele passa a iterar pela segunda lista. E a segunda, o PTR2, a mesma coisa. Ele começa a iterar pela segunda lista, quando chegar no final ele passa para a primeira lista. Tá? A mesma coisa que a gente foi fazendo ali no desenho. Qualquer coisa volta e vê de novo até ficar claro na sua cabeça. E aí, então, se ele saiu do loop, é porque o PTR1 e o PTR2 são iguais. Ou os dois são nulos. Tá? Iguais também, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. PTR1 igual PTR2. De novo, vou usar o operador ternário. Se são iguais, então eu retorno PTR1
data. Se não, menos 1. Que é o que ele espera receber se a gente não conseguiu encontrar. Vamos ver se isso funciona. Funcionou. Aí, dessa vez sim, com a melhor solução conhecida na ciência da computação hoje em dia, entendeu? Beleza? É isso então. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu qualquer coisa aqui, ó, curte, comenta. Se eu falei alguma besteira, que pode acontecer também, comenta aqui. Isso acontece bastante de eu falar alguma besteira e o pessoal corrigir nos comentários e tal. Eu respondo, é legal. Segue lá no Twitter, né, no X, é @DionísioDev, tá? Se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.